Até o fim. Romanos capítulo 8, versículo 28 até o 30. Só 3 versículos. Romanos 8, 28. Eu escolhi essa mensagem, mas se os irmãos tiverem algum texto aí para a gente fazer em outra semana, a gente pode fazer também, né? De acordo aí com a vontade primeiro de Deus e a vontade dos irmãos também. Romanos 8, 28 a 30. Romanos 8, 28 a 30. Diz assim, é um texto conhecido, né? É o 6º livro do Novo Testamento. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, aos que chamou, a estes também justificou, os que justificou também glorificou. Amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. Amém. Você tem irmão ou você é filho único? Né? É gostoso ter irmão, né? Bom ter muitos irmãos. Eu tenho mais 2 irmãos, né? Irmãos consanguíneos, né? Estou falando irmão na fé, que é bastante, né? Mas que o ex-presidente da República que conta, né? Número 1, número 2, número 2, número 3 e assim por diante. Que número que você é? Você é o mais velho? Você é o caçula? Você é o do meio? Eu sou o mais velho. Mais velho é chamado de quê? Sou 4. Primogênito, né? Primogênito significa o primeiro gerado. E hoje nós vamos falar sobre o primogênito, né? Quem é o primogênito, de acordo com o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos aqui? O próprio Senhor Jesus Cristo, né? E ele vai descrever ali aos Romanos um tratado teológico, né? Interessante observar que Paulo vai escrever aos Romanos, vai escrever para uma igreja que ele não fundou. A única igreja que ele vai escrever a sua carta que ele não fundou foi Roma, né? E é interessante que ele vai escrever falando das doutrinas da palavra de Deus. Romanos é certamente uma carta doutrinária, uma das mais importantes, um dos mais importantes, se não o mais importante livro doutrinário da Bíblia. Por quê? Foi através de Romanos que foram feitos os maiores tratados teológicos, por exemplo, onde Agostinho, né, o pai da igreja, ele vai fundamentar suas doutrinas ali no 4º século. Romanos. Lutero, quando vai fazer a reforma, Romanos. Mesmo Calvino, depois na teologia contemporânea, os teólogos aí dos nossos dias, como Karl Barth e outros mais, sempre fundamentado em Romanos. Romanos é uma carta doutrinária. E aqui ele vai falar de uma doutrina, né, que é a nossa filiação com Deus. Por quê? Jesus é o primogênito de muitos irmãos, diz aqui. Você deve pensar assim, mas Cristo, de acordo com João, se você pegar lá João 1, 14, João 18, você vai ver que Jesus é unigênito. Você vai falar assim, mas pastor, Jesus é primogênito ou unigênito? Se ele for primogênito, ele não pode ser unigênito, né? Porque unigênito é o único gerado, é filho único. Jesus é filho único ou ele é primogênito de muitos irmãos? Então, primeira coisa que a gente tem que ver, que Jesus, ele é o unigênito, o único gerado, o único filho de Deus de fato. O único filho de Deus de fato. Nós podemos ver que o próprio apóstolo João vai dizer o seguinte, que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e vimos a sua glória, glória do como unigênito do Pai. Então, Jesus
é o próprio Deus encarnado, é o Filho de Deus, é a segunda pessoa da Trindade. Quando Jesus Cristo foi gerado por Deus, né? Jesus foi gerado na mesma essência e na mesma substância, ou seja, Jesus não é nem menor nem maior do que Deus. Jesus é igual ao Pai. Eu e o Pai somos uns. São duas pessoas distintas, assim como o próprio Espírito Santo formando a Santíssima Trindade. São três pessoas distintas. Então Jesus é uma pessoa, o Pai é outra pessoa. Todavia eles são iguais em poder e em glória. Todos os atributos, todas as qualidades que Deus tem, Jesus tem também. Todo o poder, toda a glória, todo o domínio que o Pai tem, Ele tem. Então Jesus Cristo foi gerado na mesma essência e na mesma substância, certo? Vamos dizer assim, Jesus tem o DNA do Pai, certo? Então a gente vai ver que quando nós geramos também um filho, né? O filho herda toda a nossa... ele é da mesma espécie que nós, é como nós, seres humanos como nós, né? E depois nós vemos aí, e Jesus, quando foi gerado na eternidade, ele é o Pai da eternidade, nós podemos ver que ele recebe de Deus todos os atributos de Deus. Ele é como o Pai, exatamente como o Pai, né? Então ele é o único gerado, o único Filho de Deus gerado. Você vai falar assim, mas e nós? Nós somos criaturas de Deus, né? Fomos criados por Deus, certo? A sua imagem e a sua semelhança.